Uma boa tarde a todos. E aí, é um prazer rever vocês, assim, já faz um tempinho, né? Vocês só me viram no começo, não foi? Então, pessoal, para quem não lembra ainda, lembrar só um pouquinho, meu nome é Gustavo. Eu vou ficar com vocês com esse módulo de algoritmos, certo? Onde vocês irão aprender essa parte de algoritmo e logo em seguida mergulhar no mundo do JavaScript. Então, a ideia aqui é a gente dar continuidade ao nosso curso. Serão 3 semanas comigo e o plano instrucional desse módulo já está disposto lá na sexta semana. Já coloquei desde ontem, se eu não estou enganado. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, já se encontra aí disponível para vocês o plano instrucional desse nosso módulo, ok? Então, hoje, especificamente, nós iremos ficar com algoritmos. Vamos começar com a ideia de algoritmos, onde ao final eu estarei passando a atividade para vocês. E amanhã tem a parte dos nossos monitores. Então, não percam nem hoje nem amanhã, porque é aquela coisa. Algoritmo em si é a base de tudo quando você depende de programação. Não só para a parte web, que é o que a gente está vendo aqui, para qualquer outra linguagem de programação que você for tentar aprender, tendo uma boa ideia de algoritmo, você consegue desenvolver. Eu peço assim, encarecidamente, eu vou dar só um aviso antes da gente começar nossos assuntos. A questão das atividades. Tentem colocar em dias o máximo possível que der, para poder facilitar tanto para a gente na hora de correção das atividades de vocês, quanto para vocês ao final, para a gente poder confeccionar os certificados. No mais, por mim tudo ok. Posso começar? Conto com a participação de vocês hoje? Está ruim, viu? Eu não estou entusiasmado assim, né? Pelo visto. Então, vamos lá. Vamos ver se o Gustavo consegue melhorar o entusiasmo de vocês durante a aula. Então, vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, certo, pessoal? Não se acanhe. Pergunte. Eu estou vendo o chat. Então, se não querem abrir o microfone para falar, coloca no chat. Se eu não ver, os monitores estão aí à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida que venha acontecer durante a aula. Então, vamos seguir aqui. A minha agenda de hoje com vocês é tratar 3 pontos importantes na parte de algoritmo, que são os conceitos básicos, para você ter uma noção do que seria o algoritmo em si, as expressões lógicas e estruturas de decisão e estrutura de repetição. Então, esses 3 pontos tomam nossa tarde todinha, tá certo? Então, preste atenção. O que é que você quer pensar no algoritmo? Quando você pensa no algoritmo, você está pensando primeiramente numa coisa que nós seres humanos costumamos a nos deparar no dia a dia, que é o quê? A lógica. Lógica em si, no nosso conceito que eu trago aqui para vocês, ele diz o seguinte: pode ser vista como uma arte de pensar corretamente. A lógica visa colocar ordem no pensamento. Então, imagina aí, vou dar um exemplo bem simples que você vai me dizer se tem lógica ou não. Eu vou vestir minha calça para ir trabalhar e calçar um tênis. Aí eu faço o seguinte, eu calço o tênis. E aí, tem como eu vestir a calça? Depois que eu calcei o tênis, tem como eu vestir a calça? Fica complicado, não é? Então, a lógica, você já começa a pensar desde o simples, acordar para ir trabalhar. Se eu calçar primeiro o tênis, eu não consigo vestir a calça. Então, quando você começa a raciocinar ao ponto de obedecer a certas ordens, vamos dizer, não vou usar o termo lógico, obedecer a certas ordens que garantem o sucesso de alguma coisa, você começou a empregar a lógica. Então, o algoritmo, primeiro de tudo, você tem que pensar na lógica. Eu não sei programar nada. Você pode chegar e dizer, não sei programar em nada, não sei fazer nada de programação. Mas a partir do momento que você começa a ter a lógica, em que você vai programar? Se é com JavaScript, se é com PHP, se é com
com Java, se é com C Sharp, ou seja, independente de qualquer linguagem, você tendo a lógica na sua cabeça de como fazer determinada ação, você consegue desenvolver. A linguagem de programação nada mais, nada menos é do que a forma de escrita para que o computador entenda. Então, já que ele não entende o nosso linguajar, a nossa forma de falar, então você converte usando linguagem de programação. Mas a lógica tem que ser uma única só. Às vezes, até quando dá erro no programa, a gente já sabe. O problema foi erro de programação. Foi erro na lógica como foi criado. Então, vamos seguir aqui. Vamos ver dois exemplos aqui. Por exemplo, imagina aqui a lógica. Sei que o livro está no armário. Sei que o armário está fechado. Logo, concluo que tenho que abrir o armário para pegar o livro. Isso é lógico. Outra. Sei que sou mais velho que João. Sei que João é mais velho que José. Então, concluo que eu sou mais velho do que José. É um encadeamento, não só de ações, mas de pensamentos. E eu chego a uma conclusão óbvia em si, ou se não, a partir dos termos que foram elencados, né? No caso, aí, as frases que foram colocadas, eu consigo chegar a uma conclusão a partir dela. Se eu estiver sendo rápido, se não compreender um termo, algum conceito, não se acanhe em perguntar. Tá ok? Partiu? Agora, se você tem a ideia da lógica na cabeça, vamos partir para o algoritmo. Vamos partir para uma ideia de como pegar e realizar nossas ações. Então, como eu coloquei aí a frase, a lógica é fundamental. Então, vocês têm que ter certeza de que a sua lógica está correta. Até então, né? A gente brinca e diz assim, a lógica está correta. Beleza. Quando você começar a desenvolver, a programar, aí você percebe, eita, tem alguma coisa errada aqui. Aí você analisa que realmente sua lógica não é tão correta. Muitas das vezes, Lucas, alguns bugs são erros de programação, sim. Muitas das vezes. Vou dar um exemplo bem simples. Não sei se vocês estão utilizando notebooks ou computador em si. Não vou falar em smartphone, mas vamos dizer, notebooks. O que acontece muito, principalmente eu vou dizer no sistema operacional Windows, né? Não sou nada contra o Windows, meu computador utiliza o Windows, mas eu prefiro 10 mil vezes o Linux. Mas vamos lá, o que a Microsoft faz normalmente? Ela mantém você não percebe, mas em segundo plano, o Windows fica mandando informações para a Microsoft de erros que vem acontecendo. Esses erros, às vezes, travam o programa, às vezes não deixa que abra outro. Então, esses erros são erros de programação do Windows. Então, nesse caso aí, é um exemplo mais simples que a gente pode encontrar no dia a dia. É os erros do Windows, que na realidade normalmente são erros de programação. Aí, o que a Microsoft faz bem esperta? Ela fala o seguinte, vou lançar um sistema operacional novo. Não lembro se vocês pegaram nessa época, também não faz muito tempo. A Microsoft lançou o Windows 8. O Windows 8 já trouxe um pouco da interface um pouco diferente, porque ele foi pensado para ser aquelas telas de toque, para ser utilizado como fosse tela de toque. Aí só que notebooks com tela de toque é bem mais caro, né? Então o que eles perceberam? Começaram a modificar. Então, depois de um certo tempo do Windows 8, eles lançaram o Windows 10. Só que eles fizeram o seguinte, deram o Windows 10 teoricamente de graça. Como assim de graça? Eles pegaram, colocaram para as pessoas baixarem, instalarem nos seus notebooks, computadores. E o que está acontecendo? No começo, existiam muitos erros. E esses erros eram reportados à Microsoft. Então, foi assim que eles melhoraram o Windows 10. Então, eles fizeram dessa maneira, com erros de bugs erros de sistema operacional, reportados à Microsoft, e aí eles foram consertando o Windows até um ponto que eles chegaram a dizer assim, eu acho que durou só um ano. Quem baixasse o Windows 10 e instalasse, ele dava ativação de graça, ele dava como Windows original. Aí depois disso aí, se você baixasse e instalasse, aí tinha que comprar licença e tudo mais. Mas erros de programação são comuns. Então, os bugs normalmente são erros de programação.
Mas aí, como diz, se a lógica, teoricamente, você vê na sua cabeça está certo, então é algum erro na programação. Tá certo? Porque às vezes assim, você pensa de um jeito, aí não é exatamente o que é para ser. Aí já é um outro erro, não é erro de programação, é um erro de lógica. Mas, de início, se a lógica está correta e está dando erro de programação na certa. Partindo. O algoritmo é uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Então, quando eu penso no algoritmo, eu estou pensando, como é que eu vou executar aquilo? Você pode pensar, instalou, deu, no caso, faz muito tempo, já era nesse mais recente. E se for esse mais recente, estou entendendo, era o Windows 10, ou o Windows 7 você passou para o Windows 10. Com certeza ficou o Windows original e a Microsoft utilizou essa máquina para colher informações e ver e consertar o Windows 10. Tenho certeza. Eles são espertos nisso, eles são muito espertos nessa parte, porque facilita bastante para o lado deles. Imagina, porque assim, tem a fase de teste dentro da própria empresa, né? A Microsoft tem a fase de teste dela, beleza? Mas imagina aí, totalmente diferente você ter 100 pessoas testando e você ter milhares de pessoas que utilizam Windows pelo mundo. Aí é totalmente diferente. Então, sim, continuando. Então, o algoritmo, na realidade, são sequências para executar algo. Você pensar bem, perfeitamente nesse primeiro exemplo que eu dei, da questão de trabalhar. De vestir a calça e o tênis para poder trabalhar. Se eu fosse lançar um algoritmo, seria, por exemplo, mais ou menos pensar na sequência. Eu pego a calça, visto a calça, calça a meia e calço o tênis. Botei, pronto, estou pronto para trabalhar. Cada ponto desse é uma sequência de passos. Isto para poder vestir a calça e trabalhar. Então, fiz a minha sequência de passos. Essa minha sequência de passos posso dizer muito bem que é um algoritmo. Deu para entender mais ou menos a ideia do que seria o algoritmo? Show de bola, show de bola. Então, vamos aqui, eu trouxe um exemplo de um algoritmo para a troca de uma lâmpada. Eu dei sim, detalhes, pessoal, detalhes. Vou dizer bem simples para vocês que vocês se interessam depois futuramente a fazer um curso de programação mais avançado, entre no IF para fazer o nosso curso. É o seguinte, quando você vai fazer um algoritmo, aí você pensa, eu fiz um algoritmo assim, para resolver tal coisa. Aí uma outra pessoa chega e diz, bicho, eu resolveria de outra maneira. Cada um pensa de uma forma diferente. Então, não existe um algoritmo certo ou errado. Existe um algoritmo que atende às condições de forma rápida e aqueles que atendem à resolução do problema de uma forma um pouco mais lenta. Existe uma parte da programação, não lembro exatamente o nome, não é bem minha área. Lá que é só para estudar o algoritmo, se o algoritmo é rápido ou é lento. Existe uma parte só para isso. Não lembro o termo correto. Mas existe só para estudar isso, só para vocês terem ideia. Ou seja, por quê? Todo algoritmo que se propõe a resolver algo e resolve, está certo. Não quer dizer que o seu... Existem vários caminhos, exatamente. Não quer dizer que o seu é errado e o de fulano é o certo. Ou o seu é certo e o de fulano é errado. Não existe. Cada um resolve da forma que acha que dá para resolver. Porém, tem esse detalhe, como eu disse a vocês. Algumas ideias respondem de forma mais rápida, outras de forma mais lentas. Tá certo? Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma ideia só, uma única possibilidade de como trocar uma lâmpada. Pegue uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, pegue uma lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada velha e coloque a lâmpada nova. Teria algum problema nesse meu algoritmo? Para trocar, beleza, né? Mas eu mesmo aponto um erro aí. Não é questão de professor. Se eu fosse ver, eu apontaria um erro. Eu vou botar até 2. Eu estou botando para trocar uma lâmpada. Primeira coisa, eu não testei se a lâmpada que estava lá em cima realmente está queimada. Pronto. Não testei lá em cima se realmente está queimada. Outra.
E se a lâmpada nova que eu botei tava com defeito, hein? Não ia dar problema também? Dos dois jeitos? Então, alguém aqui me propõe uma solução? Botava um teste no início. E aonde mais? Vixe Maria, meu povo. Eu sei que é ditado, vocês podem estar aí com o notebook ou o celular na frente e comendo e tal. Mas vamos lá. Eu colocaria um teste no início e um teste no final. O teste no início para verificar se a lâmpada que está lá em cima está funcionando. E o teste no final para ver se a lâmpada que eu troquei realmente está funcionando. Então, são duas formas, né? Aí já é outra forma, como eu estou dizendo aqui para vocês. Agora eu quero que alguém, ou vocês mesmo aí, em colaboração, digitando no chat ou qualquer outra forma. Se quiser abrir o microfone para falar, melhor ainda. Me dê um algoritmo para fritar um ovo? Primeiro tem que pegar a frigideira. Vá. Com as colheres, depois vai pegar a manteiga. Pega o isqueiro para acender o fogo. Liga a boca do fogo, do fogão. Aí depois só pega o ovo e bota para fritar. Aí como é que vai ser? Aí como é que você vai saber se está pronto? Quando se der no ponto tirar. Beleza. Mais alguém tem alguma outra sugestão de algoritmo? Podem escrever. Se não quiserem abrir o microfone, podem escrever aí no chat uma sugestão de algoritmo. No seu só tem T. Salles. Eu não sei se é Tiago Salles. Tá, Salles, não sei. Tiago. Pronto, só tem o de Tiago até então. Só sei o algoritmo de Tiago. Bota a cuca para funcionar. Bota o lanche da tarde para funcionar aí. E me diga um algoritmo aí para a gente fritar um ovo. O de Tiago já não vale. Vou fazer um teste aqui. Quem tá online aí me escutando, digita um oi todo minúsculo aí. Oi. Show de bola. Então, vocês estão falando por opção, né? Tô ligado, então vocês, vamos lá. Estão falando por opção. Então, pronto, vamos seguir aqui. Eu quero ver se eu provoco vocês a pensarem mais um pouquinho. Mas vamos lá, deixa eu ir salvando as coisas aqui. Vamos partindo. Então vamos lá, eu trouxe uma sugestão aqui. Minha sugestão, não sei se chega perto da de Tiago, mas vamos lá. Minha sugestão seria o quê? Pegue a frigideira, o ovo, o óleo e o sal. Coloque o óleo na frigideira, acenda o fogo, coloque a frigideira no fogo, espere o óleo esquentar e eu quebro o ovo. Depois despejo o ovo no óleo, coloco o sal, retiro quando estiver pronto e desligo o fogo. É a minha sugestão de como fritar o ovo. Vamos lá, então vamos seguindo aqui.
Problema de trocar uma lâmpada. Agora eu vou dizer uma ideia aqui que eu estava comentando. Eu disse a vocês, tinha o problema, tinha a questão que, por exemplo, eu poderia fazer todo o meu esforço de trocar uma lâmpada e a lâmpada que estava não está funcionando e a lâmpada que eu acabei de colocar está com problema. Quando eu faço esses testes, eu entro numa parte que é colocar o quê? Condição. Porque quando você bota sequências, você vai executar aquela sequência uma única vez. Ou senão, se eu quero ficar testando, por exemplo, que eu quero ter a certeza, que está certo, que eu estou executando, eu vou só executando passos. Novamente, tudo do mesmo jeito. Porém, para eu ter uma garantia se realmente está funcionando, eu faço um teste. Então, o teste é uma condição, é um condicional. Então, eu chego aqui e faço, ligo o interruptor. Se a lâmpada não acender, então está queimada. Aí eu vou lá e faço o quê? Pego uma escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, pego uma lâmpada nova, suba na escada, retiro a lâmpada velha e coloco a lâmpada nova. Deu certo? Pronto. Beleza, fechei e troquei a lâmpada. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um teste. Esse teste é importante por isso, para eu verificar. Que eu poderia aqui também, no ponto 3 aqui embaixo, colocar o quê? Tentar acender o interruptor. Aí no ponto 4 seria, se a lâmpada não acender, faço o procedimento novamente. Agora tem outro detalhe. Isso foi para uma lâmpada, né? Imagina se eu tivesse numa empresa só que trocar 10 lâmpadas e quisesse fazer esse algoritmo. O que eu teria que fazer aí? Eu estou fazendo escrita. Eu quero dizer um passo a passo para alguém. O que eu teria que fazer? Eu tenho esse algoritmo, Thiago, para como trocar a lâmpada fazendo o teste, certo? Só que tem um detalhe. Nessa empresa tem um corredor lá com 10 lâmpadas. Como é que eu escreveria esse algoritmo para ele fazer isso 10 vezes? Não sabe, Lígia? Se a pessoa ligar o interruptor e acender as 10 Se tivesse tudo em série era de boa, mas não tem. Tem 10 interruptores. Vou dificultar mais ainda. Tem 10 interruptores, um para cada. você vai ligar. Aí o que não presta, você vai trocar. Mas aí você teria que fazer 10 vezes, né? Mas eu estou dizendo assim. Beleza, você está dizendo a ação. Mas eu estou dizendo assim, em termos de escrita. Eu teria que escrever isso aí 10 vezes, não era? Sim. Aí eu pergunto. Teria que ter mais pessoas. Débora coloca 10 pessoas para testar cada um. Beleza, vocês estão todos assim, vocês estão indo já para a prática, já estão chegando lá na prática. Eu quero saber na escrita. Eu peguei, escrevi, para trocar uma lâmpada você vai fazer assim, assim, assado. Mas tem 10 lâmpadas. Aí eu vou lá e escrevo 10 vezes de novo, do mesmo jeito. Pois é, botar 10 e um X. Perfeito. Mas o seguinte, isso aí não é nem tão, vamos dizer, em termos de programação, o lógico. Eu vou contar um caso aqui bem simples para vocês, que aconteceu comigo no início de graduação, né? No início de curso. Eu estava na minha primeira linguagem de programação. Eu fiz mais ou menos o que eu acabei de dizer a você, o que vocês acabaram comentando. Perdão. Eu peguei, fiz lá um teste, um
programa. Meu programa ficou enorme. A professora pediu para imprimir e ficou umas 5 folhas impressas. Aí ela foi ler o programa, né? Vendo o programa, aí tinha que fazer um teste. Não lembro exatamente qual era o teste, mas tinha que fazer um teste. Só que o ideal era esse teste ficar repetindo. Porém, eu tinha feito o teste para ficar. Copiei a primeira vez, copiei a segunda vez, copiei a terceira vez. Ela olhou para minha cara e disse: e se tivesse 100 vezes, você ia copiar o mesmo código 100 vezes? Aí eu digo: eita, professora, desculpa, eu não sabia e tal. Na realidade, o que eu estou querendo tratar é o próximo ponto, que é a repetição. Eu já fiz uma condição. Que era testar se a lâmpada está ok. Uma outra estratégia é o seguinte: se eu tenho mais possibilidades de executar, o ideal é usar repetição. Então eu não preciso estar copiando o algoritmo várias vezes. Eu só pego o algoritmo e faço a repetição. Mais ou menos, a grosso modo, o que o Thiago disse. Bota um 10 vezes x, um 10x lá e pronto, a pessoa já entende. Na realidade, eu vou fazer uma estrutura de repetição e pedir que repita. Como, por exemplo, liga o interruptor. Estou na primeira, né? Na primeira lâmpada. Liga o interruptor. Se a lâmpada não acender, pegue uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, pegue uma lâmpada nova, suba a escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, aí pronto, cheguei no 7º ponto. Enquanto a lâmpada não acender, que é quando eu faço o último teste, eu vou lá ligar a lâmpada que eu acabei de trocar. Enquanto ela não acender, retire a lâmpada e coloque outra lâmpada. Não já é uma nova? Eu só faço retirar a nova. Entendeu agora? Então vamos lá, ele pega, retira a lâmpada e coloca uma outra. E assim vai, até acertar. Nesse caso aí dos 10, ele iria repetir. Ele iria colocar lá e repetindo o teste. Se fosse as 10 vezes, nós iremos ver futuramente, tem como eu indicar. Faça 10 vezes isso, até terminar. Aqui eu já estou fazendo a repetição. Tá certo? Beleza até aí? Alguma dúvida, algum problema, algum sinal de fumaça que queiram fazer? Oi, Lucas. Pode ser um pouco mais rápido, não tem problema nenhum não. A gente consegue fazer isso aí com outras estruturas de repetição. Aí fica mais rápido o processamento. Então vamos lá, vamos seguindo. Mais alguma outra dúvida? Partiu, né? Então agora eu vou entrar nos conceitos básicos. Vocês já viram mais ou menos a ideia de algoritmo, o que é, como faz, tal. Vamos aos conceitos básicos bastante importantes, né? Que até então eu considero assim, que se você não souber inicialmente o que quer fazer, ou seja, não está lá escrito no papel, pelo menos o algoritmo, é difícil você chegar aqui na hora, vamos ver, vou fazer aqui tudo e sair tudo já na mente. Então vamos lá, primeiro conceito, variáveis. É um espaço da memória reservado para armazenar valores do programa em execução. Então é o seguinte, todos os programas que você tem instalado no seu computador, todos os que vocês irão desenvolver futuramente, até os web em si, que na realidade o uso é pela internet, mas no final das contas está instalado em algum computador servidor. Todos que vocês irão fazer, existem variáveis que vocês precisam guardar, ou seja, valores que vocês precisam guardar. Esses valores, vocês reservem uma parte de memória do computador. Todo computador vai ter a sua memória e lá quando você cria uma variável, você vai estar separando um espaço daquela memória para a sua variável. Então, a variável ela ocupa um espaço na memória e você precisa toda a vida declarar o seu nome e o tipo, para que fique armazenado naquele local uma variável com o nome X e você tem essa variável do tipo Y, por exemplo.
para que quando o seu programa ou o programa que já está instalado no seu computador vá buscar a informação, ele sabe, ó, eu quero a variável que está com o nome tal. Aí o sistema operacional já devolve o valor daquela variável que você indicou. Então vamos ver aqui, ó. A sintaxe de escrita no algoritmo ela é bem simples. Você coloca var, logo abaixo, detalhe, aqui eu estou fazendo de uma forma bem organizada, porque é o seguinte, ó, vou dizer a vocês, não existe uma norma dizendo, o algoritmo tem que ser escrito assim, assim, assado, a linguagem de programação tem que ser assim, assim, assado, escrito dessa maneira. Não existe uma norma. Existem padrões que os programadores criam entre si. Isso aqui que a gente chama de indentação, ou seja, você botar separado as informações. Se eu botei var aqui para indicar que eu vou escrever as variáveis, aí eu dou um espaço na outra linha e coloco o nome da variável e o tipo dela. Isso é a organização do código. Isso torna o código mais legível. Então, o procedimento é este. Então, a sintaxe de escrever uma variável no algoritmo é bem simples. Var, nome da variável e o tipo. Vamos seguir. Aqui algumas regras que eu vou dizer para vocês. Ó, esqueçam de tomar água, esqueçam qualquer coisa. Mas não esqueçam isso na hora de programar. Porque facilita tanto para vocês quanto para outras pessoas. Porque é bem simples. Quando você faz um programa, nem todas as vezes é você que vai dar manutenção naquele programa. Então pode ser que outra pessoa chegue para dar manutenção naquele seu programa, tá certo? Naquele seu sistema. Então vamos lá. Primeira regra, quando for criar uma variável. Inicie sempre com um caractere alfabético, nunca por um número. Olha aqui o certo e o errado. Eu posso começar com uma letra maiúscula ou minúscula. O que vai diferenciar, no caso aqui de algoritmo, não vai ter problema nenhum. Mas tem algumas linguagens de programação que diferenciam maiúsculo e minúsculo. Mas sempre comece com letras, certo? Não esqueçam, não botem números. Não utilize caracteres especiais como aspa, vírgula, parênteses, apóstrofo, maior, menor e assim vai. Não utilize isso para criar as variáveis. Não coloque espaço em branco ou if entre nomes. Lembre, você está fazendo um algoritmo que vai ser implementado em alguma linguagem de programação. Linguagens de programação, elas não aceitam acentos, cedilhas, não aceitam nada disto. E não é muito interessante com espaço, certo? Não é muito interessante. Então você não deve utilizar também o hífen para ligar. Se quiser ligar duas palavras para formar o nome de uma variável, aí você coloca o underline, certo? Você coloca o underline. Crie suas variáveis com nomes sugestivos. Aí um exemplo, ó. Se vai guardar o salário de um funcionário, então dê a variável nome salário. Então, se você vai criar uma variável de alguma coisa, tente colocar o nome dessa variável o mais próximo do que você quer. Eu quero guardar a data de nascimento. Aí eu posso botar lá DT, nascimento, data, nascimento, data nas, só para alguém entender que ali vai ficar guardado o valor de uma data de nascimento. Tipos de variáveis. Os tipos, temos só esse, né, em termos de código, de algoritmo, perdão. O tipo inteiro é aquele tipo que aceita só os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos e o zero. O tipo real, ele aceita positivo, negativo, mas são aqueles números que ele aceita teoricamente com casas decimais. O tipo de caractere. O caractere é um símbolo que vai representar alguma coisa. Aí exemplo, um F, por exemplo. Eu quero representar o sexo e eu só vou colocar se é F ou M. Então ele é um tipo de caractere, porque só aceita um caractere. Tipo cadeia, aí já é como se eu aceitasse texto. Muito texto. Então o texto em si, nesse caso, eu boto que é do tipo cadeia. E o tipo lógico é o que vai ser verdadeiro ou falso. É o que a gente vai chamar de booleano. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Aí tem um detalhe. Observem aqui.
se eu quero escrever mais de uma variável do mesmo tipo, eu venho e coloco assim. Nome da variável, vírgula, nome da outra variável, vírgula. Até chegar ao final, boto 2 pontos e digo, como aqui é o exemplo, eu disse que era do tipo inteiro. Aqui eu estou fazendo um algoritmo, onde eu estou colocando duas variáveis, uma para armazenar o peso e outra a idade, que são do tipo inteiro. E eu estou colocando outra variável, tipo nome, que nesse caso aí é uma cadeia de caracteres. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta das variáveis? Detalhe, sim, comentar. Eles não aceitam acento, então, infelizmente, a pessoa cai no costume de escrever as palavras sem acento. Isso vamos dizer, é algo que o português condena, mas é da programação. Você é acostumado a criar palavras sem acento. Show de bola. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo. Ou se não, é aquela velha história. Gustavo, na hora eu entendo tudo. Na hora de fazer a atividade é que dá o branco. Dá o branco. Né? Então vamos seguir aqui. Eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Vamos botar a cabeça para funcionar, porque não é só o Gustavo falar, a garganta do Gustavo cansa. Então minha pergunta é bem simples. Aprendemos algumas regras que devem ser seguidas para dar nome a variáveis. Assinale os nomes de variáveis que obedecem a essas regras. Qual dessas alternativas aí está escrita uma variável de forma correta? Qual dessas aí? Letra A. Alguém discorda de Tiago? Alguém muda aí? Alguém marca mais de uma? Só letra A. Mais alguém? Valendo 500 mil reais no show do milhão. Posso perguntar? Vocês ainda têm direito às cartas, os universitários e o telefonema para o amigo. Então vamos conferir. Só tem a letra A, certo? Só tem a letra A. Agora vamos apontar os erros das demais, né? Telefone celular está errado porque tem um hífen. Nome mais sobrenome fica errado porque eu não posso usar o caractere de adição para fazer uma variável. 2 taxa fica errado porque no final das contas eu não posso começar o nome variável com números. E de novo, telefone celular com sinal de mais também não pode ser porque tem esse caractere especial. Então vamos seguir aqui. Pronto, a partir de agora, aí você já tem um outro detalhe que é a constante. Tem uma constante bem famosa que vocês utilizam bastante. Qual é, hein? Vamos botar agora, vamos puxar o ensino médio de vocês. Quem é que... Todos aqui estão no terceiro ano? Estou no segundo. Eu estou no terceiro. Já viram. Qual o nome dessa variável? No primeiro ano a gente não usa tanto não, mas usa. Mas tem uma constante, o professor fala direto. Professor de matemática, principalmente. Sim, constante, cossecante. Foi outro negócio. É outra. Eu vou falar com o professor de matemática, que as aulas dele o pessoal não está prestando atenção. Eu vou digitar um número aqui no chat e vamos ver se vocês lembram. É o número pi. Exatamente, o número pi. Comeu meu juiz. Comeu meu juiz no tempo de ensino médio, viu? No tempo de ensino médio, meu professor de matemática, principalmente de geometria. Ixi, Maria, pegava no pé cambaleiro. Nós estudamos esse bimestre que passou.
Era direto, fazendo os cálculos de área, tudo lá, principalmente na parte de geometria do segundo ano, quando pega na parte de cossecante, secante, essas coisas, utiliza o π. Então vamos lá. Em programação também tem as constantes. Programação tem as constantes. Nesse caso aí, as constantes são valores que, independente da execução do programa, vai ser o mesmo valor. É uma variável, certo? É uma variável. Aí for usar aquela velha frase que a maioria utiliza. Toda constante é uma variável, mas nem toda variável é uma constante. A variável fica lá no espaço da memória e pode ficar alterando o valor na execução do programa. Quando você parte para uma constante, não. A constante você já define. O valor, ou vamos dizer aqui, por exemplo, aqui eu tenho π, eu escrevo lá, por exemplo, digo π e boto que ela recebe 3,14. Então, independente da execução... Oi, Tiago? Essa constante só recebe número real, Não é obrigatório ser número não. Pode ser pode ser vamos dizer, você quer definir uma palavra, aí fica a critério. A diferença é só a questão que ela é uma variável que fica armazenada na memória do computador em si e ela não muda durante a execução de todo o programa. Você não fica, vamos dizer, no meio do programa eu botei lá para mudar o valor da constante. Não existe isso não. É constante, então aquele valor é fixo. Vamos aqui ver um exemplo. A nomenclatura da constante segue o mesmo padrão das variáveis, que é a questão do nome. Não esquecendo, não tem que começar com letras, não pode usar aqueles caracteres, asterisco, mais, parênteses, barra, não pode utilizar. Dá preferência que você tente usar os nomes o mais próximo do que você quer fazer, né? Para poder ficar bem sugestivo, né? O nome da variável. E um outro detalhe, a forma de escrever é esta. Você bota o nome da constante. Sim, aqui é a palavra reservada const, né? Aqui eu estou indicando que a partir daqui são constantes. Eu boto o nome da constante, boto essa setinha que nós iremos conhecer futuramente e digo qual é o valor que ela recebe. Esse valor pode ser número, pode ser letras, pode ser cadeias de palavras, ok? Aqui um exemplo da atribuição. Que a atribuição é só esse processo de eu colocar essa seta aqui. É só o processo de eu colocar. Então aqui quando eu estava fazendo a constante, aqui eu estava atribuindo um valor à constante. Então em termos de algoritmo, aqui eu estou dizendo que eu estou atribuindo um valor à constante. Aqui nossa sintaxe. Bem simples, é o identificador, que no caso provavelmente seja variável ou um constante. E a expressão, que essa expressão pode ser um número ou se não, toda uma equação para ser resolvida. Aí aqui eu tenho var, para indicar que a partir daqui eu tenho variáveis. Eu tenho a variável nota, que ela é do tipo inteiro. E tenho o sexo, que é do tipo caractere. Eu atribuí, colocando a seta, né? Eu atribuí a nota o valor 10 e a sexo f na variável sexo. Aí aqui é só um adendo que eu vou colocar, esses asteriscos com barra, na realidade é para indicar que aqui é um comentário. Se porventura eu fosse executar esse algoritmo em algum outro canto, com esse comentário, o comentário ele não executa, certo? Ele fica lá, mas não executa. É o caso do algoritmo também. Você não executa comentário. O comentário não se executa. Entrada de dados. Entrada de dados é quando, por exemplo, você pretende que alguém digite alguma coisa para você. Eu quero que o usuário digite o valor da idade dele, eu quero que digite o nome dele, e assim sucessivamente. Então, quando vai se digitar alguma coisa, nesse caso aí, eu estou pedindo entrada de dados. Aí aqui eu vou ter o que? Leia e o nome da variável. Então, isso aqui é a função de entrada de dados, que é a função leia, e a variável que vai receber esse valor. Aí aqui, por exemplo,
var, a variável, né? Nota, do tipo inteiro, e eu digo leia nota. Então ele fica lá esperando que o usuário digite a nota, para colocar lá na variável nota. E a saída de dados? A saída de dados é quando a gente pede para imprimir na tela. Quando vamos imprimir na tela, nós iremos fazer o seguinte. Função é escreva, e aqui eu uso uma expressão. Por que eu digo uma expressão? Porque às vezes você quer colocar um texto junto de uma variável, você quer colocar uma equação. Então a expressão em si que você vai colocar ali para poder escrever na tela. Aí aqui bem simples, outro exemplo, ó, eu tenho a variável nota do tipo inteiro, recebe o valor 10. Quando eu cheguei a escrever esse comando escreva nota, então ele vai imprimir na tela a nota 10. No geral, o nosso algoritmo tem que ter essa seguinte estrutura. Eu tenho que colocar o nome do algoritmo, eu boto o algoritmo e o nome para ele. O espaço das constantes, sempre a gente deixa para o começo, porque é lá onde eu vou declarar de início tudo que eu posso utilizar futuramente de forma constante. Depois o var, que são as variáveis. O início e o fim, aqui vai o que? Os códigos. Vou apagar só aqui. Então temos aqui, ó, local destinado somente às constantes, local destinado às variáveis e o corpo do algoritmo com todas as instruções. Então quando você separa esses campos, lembrem, ó, eu coloquei constante, então o que eu colocar abaixo é considerado como constante. Para não fazer o seguinte, você colocar uma variável constante, né, na parte do var e não colocar lá em constante. Então não tem como a pessoa desenvolver o software saber que aquele valor era uma constante. Até aí tranquilo, pessoal? Não sei se é muita informação até agora para vocês, mas aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês de um código completo, um algoritmo completo. Eu botei algoritmo exemplo, var é um nome, que é uma cadeia, né? Uma cadeia de caracteres. Aí o início eu botei escreva, aí digite seu nome. Embaixo leia. Ou seja, o que a pessoa digitar vai cair. Não está pegando. Se a pessoa digitar, vai cair na variável nome. E vai aparecer na tela depois escrever aí bom dia e o nome da pessoa que digitou. Até aí tranquilo? Agora eu vou deixar com vocês, vou dar aí 5 minutos para vocês raciocinarem e responder essa questão. Se o algoritmo abaixo receber como entrada os números 3.5 ou 3,5, né? E 7, qual é a saída? Pensem aí direitinho, me diga qual é a saída. É a soma todinha. Oi? É a soma todinha. Mas eu quero saber o que ele vai escrever na tela. A digitar o 3, depois o 5. Depois o número. Mas qual o valor final? É 8. Sei lá. Ou é só gostei. Pensa direitinho, Tiago.
A pessoa vai digitar primeiro, ó, quando aparecer na tela, digita o primeiro número, ela vai digitar 3,5. Aí depois escreva, aí vai ter o escreva, aí digita o segundo número, aí vai aparecer, aí você vai digitar 7. Aí vai fazer um cálculo e vai aparecer na tela. A soma dos números digitados é... O que é que ele vai escrever na tela? 10,5. Mais alguém? Sim, eu pra mim queria 3, 5 e 7. Não. É porque é por causa da fonte do slide. Mas é 3,5. Sim. Mais alguém? Posso dizer que o Thiago está certo? Todo mundo confia em Thiago? Meu povo, é digitar um sim aí, meu povo. Ave Maria, meu Deus do céu. Um S, um sinal de fumaça. Eu boto um legalzinho aí. Fala um legalzinho aí pra Thiago. E se dê força ao rapaz. O rapaz respondeu. Ai. Show de bola, né? Então posso perguntar, né? A pergunta que vai para... Ó, o Thiago tá na pergunta que vale 500 mil. Se ele acertar, ele vai para de 1 milhão. E aí, Lucas? Você ia dizer alguma coisa? Eita, se tivesse aquele negócio de Luciano Huck, né? De mudar as cores, né? Vermelho ou verde, né? Você errou! 4,2, Reginaldo? Não, errou. Eu vou dizer a você por que Lucas errou e errou por pouco. Ou Lucas não, perdão, Thiago. Por que Thiago errou e errou por pouco? Porque é o seguinte, ó, observa o nosso algoritmo, vamos ler. Eu tenho um algoritmo soma, variável, no 1, no 2 e soma, que elas são do tipo inteiro. Ou seja, só aceita números inteiros. Aí vai lá, escreva, digite o primeiro número. Aí a pessoa digitou 3,5. Aí ele leu, né, e botou no 1 3,5. Mas, no 1 é do tipo inteiro. Então, no 1 vai ficar com que valor? Só o 3. Aí vamos lá. Escreva, digite o segundo número. Aí digitou 7. Então, no 2 ficou com 7. Vou pegar, fazer uma variável soma e vou atribuir a soma de no 1 com no 2. 3 mais 7, 10. Então, ele escrever na tela a soma dos números digitados é 10. Certo? Então, só foi esse aí. Tá ok? Mas se lá em cima eu tivesse escrito que era do tipo real, aí já era outra história. Aí teria dado realmente 10,5. Mas valeu, Thiago, tudo de bom aí. Tá dando certo por enquanto. Vai dar certo. Daqui pro final dá certo. Dá certo. A gente chega lá. Vamos lá. Então, continuando. Ó. Operadores aritméticos e expressões aritméticas. Vamos ver alguns operadores. Aqui vocês já conhecem. É quase o trivial que a gente conhece da matemática, né? O mais é a adição, o menos é a subtração, o asterisco é a multiplicação, a barrinha é a divisão. E eu acho que o único diferente que vocês não é acostumados a utilizar é o seguinte. É o porcentagem, que significa o resto da divisão inteira. Ou seja, aqui eu faço a divisão, ele me dá o resultado da divisão, o resultado. Só que quando eu usar a porcentagem, eu estou querendo apenas o resto. Se vai dar resto 0, vai dar resto 1, aí depende da divisão que você queira fazer. Aí assim, como na matemática a gente tem uma ordem de procedência para resolver aquelas expressões matemáticas, né? Você coloca um bocado de colchete, chave, paredes e pede mais, multiplica, divide, e pede que vocês resolvam.
aqui também tem que ter uma certa procedência, certo? Vamos dizer, como ele botou o nome aí, uma certa prioridade. Primeira parte é o seguinte: se você for fazer, olhe primeiro se tem uma multiplicação, se tem uma divisão ou se tem uma porcentagem. Se tiver um desses três, resolve eles primeiro. Se não, aí você vai para a adição e subtração. Só que tem que se ater um detalhe. Em algoritmo, que já vai puxar para uma linguagem de programação, não existe colchete e chave não, para ser utilizado não. Você utiliza no máximo parênteses. Aí eu digo assim, eu costumo dizer até que o parênteses vem até primeiro do que tudo. Então é o 1 aqui, esse 1 seria um rebaixado, seria um 2, porque primeiro de tudo você vai olhar o que tem dentro do parênteses, certo? Você vai olhar o que tem dentro do parênteses, resolve o que tem dentro do parênteses. Aí você segue e vai pela ordem de procedência que está aqui, que é a multiplicação, o resto, a divisão, para depois fazer a soma e a subtração. Pensando nisto, pergunto eu: se o algoritmo abaixo receber como entrada os números 5 e 7, qual a saída? 35. Todo mundo concorda com o Tiago? Eu posso tirar o ponto dele ou eu tiro o ponto de todo mundo se ele errar? Ele já botou que sim, pode confiar. Agora sim, vocês perfeitamente observaram e viram que é 35, certo? No caso aí, ele vai fazer todo o procedimento. Essa é a minha expressão. Isso aqui foi mamão com açúcar que eu botei para vocês. Isso aqui eu nem dificultei. É simplesmente multiplicar um número com o outro. Então seria 5 vezes 7, 35, pronto, e acabou. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Se vocês entenderam os operadores, tá de boa, tudo tranquilo. Até então tá fácil, mamão com açúcar, né? Ou não sei, alguém não gosta de mamão com açúcar aqui? Se não gosta, ixi, tem abacate com açúcar. Eu comia muito abacate com açúcar, certo? Abacate com açúcar é muito bom também. Então vamos lá. O operador, né? Agora vamos para as expressões lógicas. As expressões lógicas mudam só um pouquinho daquilo que a gente viu. Só um pouquinho. Por quê? Os nossos operadores são isso aqui. Igual, representado pelo igual, né? Aqui eu estou falando assim. Fique bem claro para vocês, é o seguinte, que vocês têm que ter ideia. Aqui é algoritmo. Se alguém aqui já conhece alguma linguagem de programação, no final das contas, cada linguagem de programação faz algo diferente, certo? Faz da sua maneira. Aqui para algoritmo, igual é o igual. Maior que, menor que. Maior ou igual, menor ou igual. E diferente. Aí aqui alguns exemplos. A é igual a B, posso ter um resultado o quê? Falso. A é menor do que B, posso ter um resultado verdadeiro. A é maior ou igual a B, pode ser falso. B é diferente de 6, pode ser verdadeiro. E A é maior ou igual a 5, pode ser verdadeiro. Então o que é que vocês concluem aqui comigo? Qual vai ser os resultados dos operadores relacionais? Resultados dos operadores relacionais. Qual? Toda vez que tiver um operador, verdadeiro e falso. Exatamente, Lídia. Só pode ser verdadeiro ou falso. Não existe um meio termo, não estou em cima do paredão. Nem sei se vou para lá nem vou para cá, não. É verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1. Então, pensando nisto, eu chego nos operadores lógicos. Aqui no caso, eu só trouxe 3 na realidade, né? 3. Existem outros, mas só 3 por enquanto. 0 e 1, 0 e 1, isso mesmo.
o operador e, o operador ou e o operador não. Aí eu vou dar uma noção para vocês disso aqui. O operador e, eu costumo dizer o seguinte, que é o camarada que é exigente. Por isso que é o e, é exigente. Por que ele é exigente? Ele só vai aceitar que você disse uma verdade se todas as sentenças que você colocou são verdadeiras. Se tudo que você colocou é verdadeiro, então é verdade. Agora, o ou eu chamo de abobalhado. Por que um abobalhado, o rapaz? Porque, no final das contas, se, vamos dizer assim, você mentiu, você chegou e disse, eu sou é igual aquelas conversas de, como o pessoal, como diz os comediantes, né? O bebo rico. Eu sou fazendeiro, eu tenho não sei quantas cabeças de gado, eu tenho não sei quantos carros, eu tenho um jatinho, não sei o que, e eu só tenho 50 reais na carteira. Por você ter contado que só tinha 50 reais na carteira, e realmente você só tem 50 reais na carteira, que é verdadeiro, ele vai acreditar em tudo. Porque o ou, basta que você conte uma única verdade, para ele é tudo verdade. E o não é só a questão de inversão. Se você disse uma verdade e colocou um não, passa a ser falso. Se você colocou uma coisa falsa e colocou um não, passa a ser verdadeiro. É só isto. Então aqui, um exemplo. Eu coloquei A é menor do que 6 e B é maior do que 7. Aí verdadeiro, o valor de A é menor do que 6, vamos cogitar, né? É menor do que 6 e o valor de B é maior do que 7. Um exemplo, né? Vamos dizer aqui, vou para vocês terem um pouco de ideia. Vamos dizer aqui que o A vala 3 e o B vai valer 9. Essa primeira, A é menor do que 6, verdade. B é maior do que 7, verdade. Então, se é tudo verdade, eu tenho um resultado verdadeiro. Aí eu digo, A é igual a 5, falso. B é menor do que 5, falso. Falso com falso, resultado falso. O E só aceita verdade se for tudo verdade. O A é igual a 5, falso. Ou o B é menor do que 5, aqui do exemplo, ele pegou tanto verdadeiro quanto falso. Mas vamos lá, nesses nossos números não dá, aqui daria falso, certo? Eu não usei o exemplo da apostila, mas vamos lá. Aqui daria falso, porque tanto o A quanto a parte do B é errado. Tá ok? Vamos ver mais alguns pontos. Tabela verdade. Aqui eu só vou trazer uns detalhes de algumas tabelas verdades para vocês, só do que a gente está mexendo. Beleza? Então vamos seguir aqui, eu vou fazer primeiro a do ou, o que eu chamei de abobalhado. Verdade e verdade só dá verdade. Lembre, o ou, basta que eu disse uma verdade. Se for tudo verdade, melhor ainda. Mas também se eu disse só uma, é tudo verdade. Verdade e falso, verdade. Falso e verdade dá verdade. Falso e falso dá falso. O E, que é o exigente, só aceita se for verdade tudo. Então, verdade e verdade, verdade. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. E falso, falso. Aí continuemos. No caso, na tabela verdade, quando eu uso não, aí como eu disse a vocês, só para inverter. Verdade, se eu usei o não, passa a ser falso. Falso, se eu usei o não, passa a ser verdade. E aí, alguma dúvida até agora na tabela verdade? Ou de algum outro ponto? Os operadores relacionais, os operadores lógicos.
Tá show de bola, show de bola. Se tá entrando tudo na cabeça de vocês, né? Então, para mim, dever cumprido. Aqui algumas expressões lógicas que vocês têm que fazer o seguinte. Também tem a ordem de procedência. Você não pode sair resolvendo tudo à torta e à direita, né? Primeiro de tudo, operadores aritméticos seguindo a ordem de precedência. Ou seja, o mais, o menos, multiplicação, primeiro eles. Depois você faz os operadores relacionais, que é o maior ou menor, certo? Igual, maior igual, menor igual, aí vai. Terceiro, você resolve os não. O quarto, o e. E o quinto, o ou. Então, essa é a ordem de precedência para você responder as operações. Por exemplo, aqui, ó, olha esse exemplo. Aqui eu tenho as variáveis, né? No 1, no 2, no 3, no 4. Elas são do tipo inteiro. Eu estou dizendo que no 1 vale 10, no 2 vale 5, no 3 vale 200 e no 4 também vale 200. Aí vamos verificar se a expressão aqui é verdadeira ou falsa. E aí? Façam aí, querem minha cabeça aí um pouquinho? Eu sei que já está perto da hora da janta, vocês já devem estar com fome. Então, mas quer um pouquinho de cabeça aí. Dá verdadeira ou falsa essa daí? Verdadeiro. Mais alguém? Não vale chutar não, viu? Se for para chutar, eu também chuto aqui. Ó, vai dar verdadeiro também. Ó, ali já descodou, então no falso. Então no falso. Então, vamos seguindo. Mais alguém vai dizer alguma coisa? Podendo resolver? Eu vou pegar aquele desenho, aqueles GIFs do reloginho e vou começar a botar assim na videoaula, que é para ver se o povo fica alerta, que ele tem aquele tempinho para resolver. Vou seguir, viu? Então vamos ver aqui. Ele disse que é o primeiro, eu tenho que resolver os operadores aritméticos, né? Operadores aritméticos. Então eu olhando aqui operadores aritméticos, eu tenho aqui, ó, esses dois mais, não é? Então, teoricamente, eu tenho que resolver primeiro esses aqui e esses aqui. Se eu for puxar para cá, vamos puxar para cá, né? Eu vou ficar no 1 com no 2. Fica 10 mais 5, 15. 15 Maior do que 10. Aí eu boto o E, né? Que é o operador lógico, né? Aí eu vou fazer no 1 mais no 3. No 1 é 10 e no 3 é 200. Então, 210. Aí, no caso, é maior do que no 4. No 4 é 200. Então, vamos observar aqui. 15 é maior do que 10? Verdadeiro. Aí o E, que é o operador lógico. 210 é maior do que 200? Verdadeiro. Resultado final, nossa expressão ela é uma expressão verdadeira. Deu para entender como é que faz o procedimento das expressões lógicas? Tá show de bola. Assim, pessoal, eu brinco assim aqui acolá para a gente interagir, que é para assim, não ficar aquela coisa monótona. Eu só falando e vocês só escutando. Tá certo? Essas brincadeiras, eu peço até desculpa nas brincadeiras, mas é para ver se não deixa a aula tão monótona. Já é chato você, vamos dizer, pegar e estudar isso aí a seco, você só lendo. Aí imagina uma pessoa só falando e você só escutando. Então vamos seguir. Vamos lá para... Eu tenho 2 pontos aqui para a gente ir caminhando nossas coisas, que é a parte das estruturas, vou botar de decisão e de repetição.
Show de bola. Obrigado, Lígia, pelo comentário. Então vamos lá. Ó, a expressão de decisão. A expressão de decisão ela é bem simples. A sintaxe dela é bem simples. Eu boto um se, boto a expressão lógica, aquela questão se é maior, menor, se é o e, ou seja, se é verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Boto uma expressão dessa, que dê alguma coisa desse tipo. Aí eu digo, se for verdadeiro, então aí ele faz as instruções que eu vou dar. Se for falso, ele vai no se não e faz as instruções que eu disser para ele quando terminar. Ou, perdão, quando der falso. E aqui eu indico que eu terminei o fim do se. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. A variável nota 1, nota 2, média. E aqui, diferentemente daquelas nossas outras, é do tipo real. Aí eu espero que alguém digite a nota 1. Alguém digita a nota 2, ele vai fazer a média e eu vou fazer aqui a fórmula. Vamos imaginar que eu digitei 7. Vocês tiraram 7 na primeira nota, só que aí ficaram bagunçando, conversando. Ah, já tirei um 7, vou passar. Tirou um 5. Vamos lá. 7 mais 5. Porque aqui está nos números maiores, que é o que a gente utiliza no IF, que é arredondado bem grande. 70 mais 50, 120. 120 dividido por 2, 60. Aí eu fiz a pergunta, se média maior ou igual a 60, então ele vai fazer o quê? Ele vai escrever na tela, aprovado. Deu 60, não foi? Se porventura eu chegasse aqui e fizesse isso aqui. Vocês bagunçaram mais ainda. Não prestaram atenção na aula de matemática e tiraram um 40. E esse equivalente normal, 4. Tirou um 40, deu 110. 110 dividido por 2, 55. Pergunto eu, certo? Pergunto eu. E aí, o que ele vai fazer? Não, olhe para o código, olhe para o código. Eu sei que vai dar reprovado, mas olhe para o código. O que ele vai fazer? Então, ele vai ser menor que 60. Aí o que o algoritmo diz quando for menor do que 60? Não, preste atenção, Tiago, no algoritmo. Os demais também, preste atenção. Sim, é fácil. Realmente, ele vai dar falso. Ele vai dar falso. Ele não vai escrever nada na tela. Não vai escrever nada na tela. Porque está faltando a parte do que ele tem que fazer quando der falso. Vai dar falso, vai dar 55. Então, ele só foi programado para escrever aprovado. Só foi programado para escrever os aprovados. Se fosse para escrever o reprovado, eu botaria aqui, ó, o se não. E botava, escreva. Desculpa a letra, que é porque é com mouse, né? Desculpa a letra aí. Escreva, isso aqui é escreva, viu? Escreva. Reprovado. Eita, aqui com o mouse não ajuda não. Tem que comprar aquela mesinha digitalizadora, que é mais fácil. Pronto. Ele escrever dentro aqui, certo? Antes do fim do se. Se não, escreva reprovado. Aí ele escrever reprovado, porque quando deu falso, ele vai escrever reprovado. Certo? Beleza? Alguma dúvida do se? Tá show de bola? Vocês estão craques, não vou nem começar a tirar essas dúvidas com vocês. Vamos lá. E agora eu vou entrar na parte de repetição.
né? A gente já viu, como tinha visto no início da aula, a questão de algoritmo. Pode ser usado para senha. Toda vez é utilizado para senha, Lucas. A gente faz uma captura do login da senha, aí vai lá no banco de dados, consulta. Se trouxer alguma coisa, se der verdadeiro, que está lá no banco de dados, entra no sistema. Se der falso, diz que não existe usuário, ou o usuário é inválido. Ou a senha ou o usuário está incorreto, né? É utilizado sim. Vamos para a estrutura de repetição. Na estrutura de repetição, eu vou passar duas, né, para vocês. A primeira é para, faça, e a outra é enquanto, faça. Para, faça, é bem simples. Ó. Eu boto uma variável de controle, dou um valor inicial até um valor final, coloco um passo, que normalmente é um incremento, e faça. E mando ele executar alguns códigos aqui no meio, algumas instruções. E ao final eu coloco o fim para. Vamos ver um exemplo para esclarecer as ideias? Eu botando um algoritmo aqui, contagem de 1 a 10. Ele vai contar de 1 a 10. Aí eu fiz, ó, contador recebe um valor inteiro. Aí eu digo, ó, para contador, que aqui a nossa variável é contador, de 1 até 10, certo? Como eu estou colocando aqui a contagem de 1 até 10, passo. Esse passo é como se eu fosse colocando assim, de quanto em quanto ele vai aumentando, certo? É por isso que eu chamo de incremento. De quanto em quanto ele vai aumentando, de quanto em quanto ele vai incrementando. Coloquei de 1 em 1. Aí eu coloquei faça, detalhe. Normalmente a gente não utiliza realmente também aqui nos algoritmos os acentos. Porém, existe uma forma aí que o pessoal chama de Portugal. É o português misturado com lógica. Você pode escrever normal. Aí tem aqui, escreva, contador. Ele vai escrever na tela o número que está passando naquela hora. O fim do para. Então, teoricamente, ele vai fazer assim, ó. Para, contador 1. 1. Vai para a próxima execução. Então, no próximo, eu não tenho que aumentar o passo, né? 1. Depois de 1 vai ser o 2. Aí ele vai lá e escreve o 2 na tela. Passo, mais 1. Do 2, ele vai lá, escreve o 3. 4. E assim vai até o final, que ele vai escrever o 10. Deu para entender aí? Tic-toc, 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 tic-toc. Show de bola. Vamos lá? Ó, aqui um exemplozinho mais avançado para aquela parte lá das médias, né? Das notas lá, saber se a pessoa foi aprovada ou não. Só que aqui eu estou fazendo o seguinte, para fazer a média de 20 alunos. Naquela condição anterior, que eu calculava a média só de 1, aqui, eu fazia só de 1. Depois tinha que executar o programa de novo, executar até o total de alunos que eu queria. Quando eu uso a estrutura de repetição, ele já faz isso automaticamente. Então tá aqui, ó. Eu vou executar o cálculo lá da média para 20 alunos, do 1 até o 20, aumentando de 1 em 1. Então leia. Ele vai ler a primeira nota, lê a segunda nota, faz a média, aí faz o se. Se for maior ou igual a 60, ele vai escrever na tela aprovado. Se não, ele não escreve nada e vai para o próximo aluno. E assim fica fazendo. Ao final, eu já tenho uma ideia aqui que, no caso, ele vai só mostrar na tela os aprovados. Quantos aprovados teve, né? Alguma dúvida nesse algoritmo? Posso passar? Porque aqui eu já estou usando só uma implementação anterior. Por isso que eu fui bem mais rápido. Fui-se embora. Vou fazer o seguinte. É com vocês. Agora eu faço como diz a história. É com vocês. Qual a saída do algoritmo abaixo?
Agora eu vou ficar caladinho, descansar um pouquinho a garganta, tomar um pouco d'água e eu espero que vocês me digam qual é a resposta aí. Faz 0, 3, 6, 9, 12, 15. Todo mundo concorda com o Thiago? Estou gostando de ver. Eu espero que quando a gente for desenvolver os nossos códigos, vocês desenrolem assim. Vocês estão conversando, comentando, tá bacana a aula. Realmente é isso aí que o Thiago estava falando, né? Ele vai chegar aqui e começar com 0. O passo 3, ou seja, quer dizer que ele vai aumentar de 3 em 3. Então vai escrever 3, 6, 9, 12 e o 15. Vamos lá, fechar o enquanto faça. O enquanto faça é aqui a ideia de repetição, porém, ele vai fazer o seguinte, ele vai testar uma condição, e enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo. A partir do momento que ela passar a ser falsa, ele sai. Ela é bem simples, ó. Enquanto, bota a condição, faça. Bota as instruções. E eu digo fim do enquanto. Vamos ver aqui. Ó, contador recebe inteiro. É do tipo inteiro, perdão. Contador recebe 1. Aí eu faço, ó. Enquanto o contador recebe 10, faça. Enquanto ele não receber 10, faça. Eu mando ele escrever na tela o número do contador. E depois faço o contador receber contador mais 1. E fim do enquanto. O que ele vai fazer esse código aqui? O que esse código vai fazer no final das contas? O que ele vai fazer, pessoal? No final das contas aí. O que ele vai fazer? Ser contador 1, contador 2, até o 10. Exatamente. O mesmo procedimento que eu tinha feito aqui, ó, no exemplo do para, faça. Cadê? Aqui. Que ele foi de 1 até o 10. Aumentando de 1 em 1. No enquanto aqui eu fiz o mesmo procedimento, ó. Só que eu tenho um detalhe, eu botei contador recebe 1 e botei enquanto o contador não recebe 10, faça. Escreva o contador, ele vai começar 1. Aí vai fazer o seguinte, o contador já é 1, aí faz contador mais 1, então 1 mais 1, 2. E ele vai. Contador agora recebeu 10? Não recebeu 10. Então continua e vai até quando ele chega e diz, contador recebeu 10, recebeu, executa e para. Então, ó, aqui é o mesmo procedimento, certo? O mesmo procedimento do faça para, porém usando o enquanto. Diferenças. Alguém reparou em algumas diferenças? Qual a diferença que eu tenho do enquanto para o para faça? Vocês que são bastante atenciosos, vocês que são bem mais novos, né? Bem mais novos que Gustavo. Não sou velho também não, viu? Olha o dedinho aqui, não sou velho também não. Então, vamos continuar. Qual a diferença, vocês olharam perfeitamente, bem atentos, qual a diferença do faça, ou do para, faça, do enquanto, faça? Quais são as diferenças? Hum, hum, hum.
Agora eu peguei no pé de gente. Agora eu peguei no pé de gente. Prestou atenção na aula. Agora eu peguei. E aí? Qual o pensamento de vocês? Qual a diferença? Bota o reloginho aí. Bota o reloginho aí. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Não salvou. Isso aí ele ficava. Essa figurinha aqui na internet, quando eu olhei agora, ele ficava girando, mas quando eu salvei e botei aí, não ficou não. Ninguém para salvar a turma. Vou voltar pro para e faça. Vou voltar. Pode voltar lá pro enquanto. Voltando lá pro enquanto. E aí, qual a diferença? Vou fechar já já. Dá um minutinho aí para pensar. Nada? O negócio tá ruim, viu? Esse computador recebe um valor. Em parte é, Tiago, em parte é. Preste atenção, pessoal, é bem simples, ó. Vou mostrar agora para vocês. Já chegamos no nosso limite, né? Vamos chegar agora para vocês. Mas aí você pode dizer, mas também, Gustavo, no finalzinho da aula, a gente tá cansado, você já quer que eu raciocine nisso? Observa aqui bem direitinho. Aqui no para, faça, eu digo de 1 até 10. Ou seja, eu já sei exatamente quantos passos eu vou executar, quantas vezes eu vou executar. Vai executar 10 vezes. No enquanto, é usado para situações que eu não sei. Eu não sei quantas vezes eu vou executar. Eu não sei na declaração dele. Eu vou saber quanto vai executar a partir do momento que eu sei quanto é o meu inicial. Perdão. Acho que ele tirou a... Foi. Quanto é o meu inicial e quanto é minha condição de parada. Eu não sei de início na declaração.
Eu só vou saber depois que eu declarar o que é o contador e quando, e no caso até que ponto eu tenho que ir. Aí eu poderia botar infinitos. Se porventura, só vocês terem uma ideia como é erro às vezes de programação. Vamos dizer que porventura, por cansaço, você esqueceu de fazer isso aqui, ó. Esqueceu de dizer que só vai parar enquanto o contador não chegar a 10. Só botou contador. O que é que vai acontecer aí? Ele só vai ficar no. Exatamente, ligeiro. Ele não vai parar. Ele vai ficar, ó, só repetindo. Por quê? Eu não sei quando é que eu vou parar. Eu só botei contador. Eu não sei. Ele vai somando esse contador aí, 1 mais 1, mais 1, mais 1, e vai ficar 1 mais 1, mais 1, até dar um andor. Ele vai só sair somando, ele não tem como parar. Então, detalhe, o para faça, você sabe quantas repetições você precisa. E o enquanto, não. O enquanto vai até que seja falso uma condição. Enquanto ela não for verdadeira, ele executa. Ele vai ficar executando. Enquanto aquela condição é verdadeira, ele vai ficar executando. Fica um ciclo sem fim se você não declarar uma parada. Entenderam agora a diferença entre um para, faça e um enquanto faça? Então vamos seguir aqui, pessoal. Ó, aqui um enquanto faça, bem mais elaborado, da seguinte maneira. Eu tenho uma nota 1, nota 2 e média do tipo real. Eu tenho uma resposta que é um caractere. E tem um contador que é do tipo inteiro. Aí eu botei resposta, recebe o caractere S. Aí eu faço, ó. Enquanto resposta for igual a S, faça. Aí eu boto, escreva a primeira nota, digita a primeira nota do aluno. Aí vai nota 1. Digita a segunda nota, nota 2. Ele vai calcular a média. Aí eu vejo, ó, se média é maior ou igual a 60, ele vai escrever aprovado. Se média for menor do que 60, vai escrever reprovado. Terminou aqui, eu lanço uma pergunta dentro do enquanto. Quer calcular a média de outro aluno? Sim ou não? S ou N? Se eu digitar S, resposta continua como S, correto? Se ele continua como S, o que ele faz? Ó, ele reinicia e começa todo o processo. Se eu digitar um N, ele faz o seguinte, ele vai reiniciar, aí vai ver, resposta é igual a S? Não, é falso. Aí ele não faz isso aqui e sai do enquanto. Deu para entender melhor agora o enquanto faça? Foi? Hein, pessoal? Tá tranquilo? Enquanto faça? Então vamos seguindo. Ó, vamos fechar a nossa aula, vamos revisar o que a gente viu hoje e partir para o abraço. Eu gosto muito de utilizar essa questão do mapa mental, né, para poder a gente dar uma raciocinada e vocês verem que às vezes os conteúdos nem são tão grandes. Toda essa nossa aula que já vai mais de 1h40, mais de uma hora e meia, já vai com 1h40, eu resumi tudo nisso aí. Observa aqui. O algoritmo é composto de variáveis e instruções. Essas variáveis ainda eu não coloquei aqui porque não deu para colocar, elas também podem ser o quê? Constante. E aqui as nossas instruções. O que é utilizado nessas instruções? Expressões lógicas, estrutura de decisão, que dentro de estrutura de decisão você utiliza muito o quê? Operadores relacionais, certo? Que é aquela parte do maior, menor, maior igual, menor igual, igual. Os operadores lógicos nós utilizamos, que é o caso do e, o ou, o não. E as expressões lógicas, que aí você vai montar aquelas expressões,
Lembrando, sempre na ordem de procedência, tem que tomar cuidado para que você não atropele, certo? Faça uma ordem de procedência um pouco diferente, aí vai dar um resultado não esperado. E temos também nas nossas instruções estruturas de repetição. A essa estrutura de repetições, nós vimos duas, que é o faça, para e enquanto para. Detalhe, o faça, para, ele é característico pelo uso do contador. E ele no caso, lembrando, aqui no faça para, você tem que saber quantas execuções você quer. Naquele nosso algoritmo do início da aula que eu falei do corredor com 10 lâmpadas, se fosse para repetir aquilo 10 vezes, eu posso usar tanto faça para quanto enquanto faça. Mas o melhor para mim poderia ser usar o quê? O faça para. Por quê? Porque no final das contas eu sei quantas vezes eu vou repetir, que no caso são 10 vezes. Já o enquanto faça é característico você ter o quê? A condição de parada. A condição de parada. Aqui é a característica principal do enquanto faça. É uma condição. Enquanto essa condição ela for verdadeira, enquanto o resultado dela for verdadeiro, ele vai ficar repetindo. A partir do momento que der o falso, ele para e sai do fim enquanto. Ou, perdão, sai do enquanto. Ele vai lá para a parte do fim enquanto. Tá certo? Então, pessoal, eu quero saber se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a fazer. Antes da gente terminar, façam o seguinte. Vocês digitem aí para mim, ufa, acabou-se. Coloquei aí no chat. Ufa. Botem ufa aí. Quem está online me acompanhando, digita ufa. O que é essa questão do UFA, Daniel? É? Você não entendeu, não? É porque é o seguinte, para poder eu não estar, vamos dizer, olhando nome a nome de quem entrou, de quem saiu, tudo tá, essas coisas, existe uma extensãozinha no meu Chrome que eu coloco, que eu faço o seguinte, quando eu peço para vocês digitarem uma palavra, ela fica capturando quem digitou. Aí eu sei quem é que estava presente na aula. Certo? É dessa maneira que eu faço a frequência nesse modo à distância. Faço desse jeito aí. Aí ele captura e assim eu fico sabendo quem é que está presente e quem é que não está presente. Porque vai, por acaso, que alguém só faz abrir a aula e capa o gato, pega o beco, vai para outro canto. Aí eu fico sabendo se você realmente estava prestando atenção na aula. Certo? Então, mais da aula, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram? Por hoje é só tem um detalhe, eu deixei uma atividade lá, bem simples, sobre algoritmo, aí no caso vocês façam lá, tá certo? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, nem alguma dúvida? Então pronto, se vocês estão sem dúvida... Não, a atividade ela está disponível já. Vocês podem. Eu coloquei com data até sexta-feira, se eu não estou enganado, ou foi até domingo, uma coisa assim. Se não for, eu altero lá, certo? Eu sei que é ainda para esta semana. Vocês façam lá, tá ok? Não se preocupem. Vocês façam no tempo de vocês que deem para vocês fazerem. Qualquer dúvida, procure. No caso, ou eu, ou se não, nossos monitores estão à disposição para vocês. Amanhã não perca a aula com eles, que eles vão fazer mais algumas atividades e alguns exemplos para que vocês pratiquem. Eu brinquei aqui com algumas questões de matemática, mas tanto matemática quanto programação só vai praticando. Não tem outra maneira. Você pode dizer, não, é difícil. Realmente, não é difícil. Nenhum programador começou do nada, ele começou praticando, ele vai praticando até que chega à perfeição, certo? Então, eu digo a vocês, querem realmente entrar no mundo da programação,
Pratiquem bastante, tá certo? Então, pessoal, eu fico por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá certo? Tchau, tenham uma boa noite. Obrigado, Débora. E boa janta se vocês forem jantar logo cedo agora. Tchau, professor. Tchau, Lucas. Nada, Daniel. Tchau, Tiago. Valeu pela participação. Tchau, Daniel.